Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer aqui a parte 2 do, do plano de salvação, né? Eu acho interessante que Jesus, quando ele veio aqui ao mundo, ele não fez nada que os outros não tivessem já feito. E não significa que Jesus ele era uma cópia barata. Não, porque Jesus ele é o único, o verdadeiro, né? O nome que está acima de todos os nomes. E ele deveria ter vindo aqui nessa terra e ter sido, né? Reconhecido pelos judeus, mas olha só o que aconteceu. Jesus, ele não veio só para os judeus, ele veio para nós, os gentios. Nós somos considerados gentios, né, para os judeus. E todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então, não necessariamente aqui Jesus está dizendo que você não será salvo se você não descer as águas. Você vai ser salvo se você reconhecer que Cristo é o verdadeiro Senhor, o nome que está acima de todos os nomes. E independente da sua religião, independente da onde que você esteja ou o que você faça, toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. No último dia, naquele grande e breve dia que eu creio que é, o Espírito Santo de Deus nos confirma todos os dias isso, e o que está acontecendo ao nosso redor é que Jesus está perto de chegar e levar a sua igreja. E a segunda volta de Jesus Cristo, meu irmão, cuidado com aquilo que você faz ou fala, porque isso que eu vou te dizer aqui e no dia de hoje não é apenas, é principalmente para aqueles que verdadeiramente estão na igreja e muitas das vezes estão desapercebidos, porque a gente sabe muito bem o que é uma fé morta. Fé morta, a fé, primeiramente, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. E tem muito crente, né, que vai na igreja todo domingo, que vai na igreja, né, no culto de terça, no culto de doutrina, ou no culto de quinta, ou no culto de quarta, e tá lá, né, faz o que deve ser feito, mas só que nos outros dias da semana tá na onde? Até esquece da sua Bíblia, né? E o crente, o verdadeiro cristão, ele deve ter um caráter de cristão. Como que é ter um caráter de cristão? Se eu tenho um relacionamento, você acha de verdade que o meu cônjuge ou que o meu parceiro, ele vai querer falar comigo apenas 3 vezes na semana? Não, ele vai querer falar comigo todos os dias. Todos os dias. Mesmo que eu não veja ele todos os dias, pelo menos eu vou sentar, né, e vou tirar um momento para o quê? Para falar com ele. Da mesma forma, gente, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, a palavra de Deus fala que ele tem ciúmes, que Deus tem ciúmes de nós, porque Deus é um Deus ciumento. Mas o que que isso significa? Vamos lá. Quando a gente fala que Deus é um Deus ciumento, que muitas das vezes nós damos mais lugar na nossa vida para pessoas que não vão nos agregar em nada, né? Que a gente dá mais autoridade, né, e poder para uma pessoa que vai simplesmente nos derrubar, né? E não só nesse sentido, como também idolatria. Gente, eu nunca vi um povo tão idólatra quanto os evangélicos. A gente costuma, tem muitos cristãos, né, que gosta de se falar, eu sou cristão, e fica criticando a Igreja Católica. Gente, o que tem mais pessoas idólatras
é no meio evangélico, e eu posso te provar isso. Todas as vezes que você que vir um cantor ou que seja um pastor, gente, tomem cuidado com esses pregadores de nome. Tomem cuidado, por causa que tem muitos aí que ficam com teologia da prosperidade. E Deus é um Deus, sim, que gosta de ver, né, as pessoas prosperando, só que tomem cuidado com isso, porque às vezes o dinheiro ele vai ficar maior do que o seu próprio Deus. E nisso é que está o perigo, né? A partir do momento que a ganância toma conta do seu coração, como que Deus vai agir na sua vida? Então, tomem muito cuidado com isso. Agora, eu vejo profetas revelando o CPF. Gente, o RG. Gente, isso daí é pecado da feitiçaria. Isso daí é feiticeiro. Não se trata de profeta de Deus, se trata de um falso profeta. Porque se você for numa igreja em que o pregador ou que seja o profeta revelar o seu RG, tome cuidado, mude de igreja, por causa que isso daí não é certo. Outra coisa, quando eu não tô falando de nenhuma igreja específica, tá, gente? Eu já vi, graças a Deus, eu nunca fui numa igreja dessa, mas eu já vi muito as pessoas irem para uma determinada igreja só para buscar milagre. Será de verdade que Jesus quer tanto assim que você, né, que haja os milagres? Jesus prefere mais a sua vida no céu, uma vida em comunhão com Deus, do que você viver milagres aqui na terra e ser condenado ao Hades, para a gente não dar muita ênfase para esse caboclo. Mas vamos lá. O, tem muitas pessoas que são assim. Ah, eu fiquei sabendo que na igreja tal vai vir um pregador que ele é muito abençoado, ele revela até as coisas, revela até o RG. Gente, qual é a cisma que vocês têm, ou o negócio assim, que vocês preferem acreditar mais em quem vai, um charlatão, que vai revelar o seu RG, que ele pode muito bem, antes de começar o culto, perguntar para o pastor os dados, pedir para o pastor os dados do seu, de cada membro, e depois ele ir lá e falar o RG, porque isso é o que acontece. Eu já ouvi dizer que tem uma determinada igreja, não vou falar em especial, que gosta muito de manifestação, né? Eu nunca vi um povo que gosta tanto de circo. Porque realmente, se a pessoa for nessa igreja, ela simplesmente vai ver um circo, porque o outro palhaço lá vai ficar dando risada, os outros vão ficar com medo, né? Porque ele é assim. Ele vai fazer o escarcel dele, o showzinho dele lá no palco, e todo mundo vai aplaudir quando o pastor expulsar ele. Olha só que maravilha! Isso daí é um espetáculo, não é? Não é um circo? Não parece ser um circo? Gente, eu já ouvi dizer que as pessoas vão na igreja, né, por causa de milagre. Gente, tomem muito cuidado com isso. Eu prefiro ir numa igreja onde eu abro a minha Bíblia e o Espírito Santo de Deus vai confirmando tudo o que eu pedi em oração, do que ir numa igreja e o falso profeta a lançar o dedo na minha cara e falar assim: ó, você vai se casar com um que esteja aqui. Gente, toma cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado, porque esse negócio de ficar olhando, eu já vi essa mesma pessoa uma vez foi querer profetizar uma coisa para mim, eu não aceitei não, por causa que tem muitas pessoas que apontam o dedo para você e que fala
o que pensa, o sentimentalismo, né? Usa muito o sentimentalismo. Mas a gente não quer viver só de sentimento, a gente quer ver uma vida espiritual. Todos os dias eu acordo, eu vou tomar o meu café, dou, é claro, leite pro meu gato, porque o meu gato é um abençoado, ele me acorda para eu dar leite para ele, e aí depois eu vou orar. E aí ele fica quieto para ele sossegar, né? E aí eu pego, oro, leio a minha Bíblia e é difícil eu ir na igreja e receber profecia. A pessoa ela tem que estar bem estruturada na palavra para poder profetizar alguma coisa para mim. E não porque eu não acredito em profecia, não. É porque eu sei que nós estamos chegando nos últimos dias e que tem muitos falsos profetas que vão se levantar, usam até as redes sociais para proferir palavras que não vêm de Deus. E ei, eu vou te dizer uma coisa, não é culpa deles, tá? Não é culpa deles. Vai ter muito falsos profetas que vão se levantar e eu ouso dizer, qual é a maior potência ainda hoje no nosso mundo? A potência mundial. Vocês sabem muito bem. Existe um determinado líder religioso que ele estará aliado a quem? Ao anticristo. E esse líder religioso, gente, eu não estou de brincadeira. Se eu estiver brincando, eu prefiro ser ceifada da minha vida, mas só que eu não estou brincando. Estou falando a pura realidade, e isso está escrito aqui, ó, na Bíblia. Tem muita pessoa que não dá muito crédito para que aquele determinado líder fala. Mas quando ele morrer, levantará outro. E isso eu não estou brincando, levantará outro e não demora muito esse dia. E ele se aliará ao anticristo. E pode ter certeza que você que se diz crente, que lê a sua Bíblia, se você não tiver firmado nos caminhos do Senhor, ele vai te enganar, porque isso é bíblico, está escrito. Isso vai acontecer, independente você querendo ou não. Ah, Gabriel, você tá querendo botar terror na gente? Não, não é querer botar terror. É querer mostrar para vocês que, na verdade, só existe dois caminhos. Ou o céu. Então, se você quer morar no céu, faça a vontade e o querer de Deus. Você tem o seu livre-arbítrio, mas muitas das vezes você se engana. Se você pensa que se você fizer o que você quiser, você ainda vai ser perdoado e morar no céu. Eu vou te dizer uma coisa, é uma coisa que eu, como professora dos jovens, eu não tenho teologia ainda, eu só tenho teologia básica, tá, gente? E o meu estudo sobre Deus é a Bíblia. Mas estudando muito a Bíblia, eu tenho várias Bíblias aqui, mas não vem a ser o caso. A questão é que, conhecendo a palavra de Deus e sabendo muito bem tudo isso que eu estou falando está na palavra. Está escrito que haverá um dia em que os falsos profetas vão enganar até os santos, né? Vão enganar até aqueles que estão verdadeiramente querendo ser salvos. Porque tem pessoas, gente, que preferem, como eu já vi, né, muitos ativistas falando assim, se fulano de tal estiver no céu, eu prefiro ir direto pro Hades de tobogã. Aí eu pego e falo assim, então que vá, né? Porque pode até ser que aquela pessoa que a ativista falou lá não vai para o céu, mas ele também não vai, por causa que no céu não vai entrar disputa, ninguém vai reconhecer ninguém. Para você não faz diferença se fulano de tal vai estar lá no céu. Teve até uma brincadeira aí de um pastor, que ele é muito engraçado. Ele pegou e falou assim que a gente vai ter uma surpresa no céu. Que surpresa é essa? A gente vai. Aí imagina só você chegando lá no céu
e vai falar assim, a primeira surpresa, fulano tá aqui. Aí a outra surpresa, uma das outras surpresas, né? A gente vai ter 3 surpresas, eu não lembro da segunda, mas a terceira surpresa é: fulano não está aqui. Significa, gente, que mesmo que você, mesmo aqueles que se dizem meu Deus, nem todos herdarão o reino dos céus, né? Muitas das vezes é uma brincadeira, sim, é uma brincadeira. Falou de um tom, né, engraçado, mas para quê? Para que o povo entendesse, porque Jesus, todas as coisas que Jesus falou, gente, as pessoas, os discípulos não entendiam. E muito menos quem estava acompanhando Jesus, de tanto que é que os discípulos só foram reconhecidos que eram cristãos depois da ascensão de Jesus, lá em Antioquia. Mas só que vamos voltar um pouco. Quando Jesus falava por meio de parábola, significa que até os sacerdotes, até os líderes religiosos da época não entendiam por quê. Quando Nicodemos teve um encontro com Jesus e falou assim, o que né, falou com Jesus lá, Jesus falou assim, ó, você tem que nascer de novo. Aí ele falou assim, pode um homem já velho voltar ao ventre da sua mãe? Não significa que Jesus estava falando assim, ó, você vai ter que voltar para o ventre da sua mãe para nascer de novo. Não, nascer de novo, nova vida. É viver uma vida em comunhão com Cristo. Às vezes não é fácil, às vezes a gente vai passar por determinadas situações, por determinados levantes, que isso até o próprio Jesus, no deserto, estava 40 dias e 40 noites sem comer, e o inimigo de nossas almas foi lá e foi e falou, tentou Jesus, e em tudo Jesus foi tentado, mas ele não se entregou aos desejos da carne. Porque no momento em que, através da palavra, a gente só vence o inimigo se a gente estiver estruturado na palavra. Porque o inimigo conhece a Bíblia, ó, por inteiro, mas ele não tem o Espírito Santo, ele não tem o Consolador. Você sim tem. E se você quer vencer todos os levantes, tudo isso é de acordo com a palavra. Então você leia a sua Bíblia. Ah, fulano de tal falou mal de mim, Gabriela. Então você vai dobrar os seus joelhos. E você depois vai abrir a sua Bíblia. Quer murmurar, quer falar alguma coisa, fale com Deus. Porque não vai adiantar você ficar se lamuriando, ficar se lamentando por uma coisa terrena. Porque, gente, se tem uma coisa que eu aprendi com Deus, e isso é uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Eu tinha 14 anos quando quando eu desci as águas. E quando eu fiz 15 anos, eu recebi um convite para pregar pela primeira vez na escola bíblica. E eu lembro como se fosse hoje, antes de eu ir para a escola bíblica, o Espírito Santo de Deus falou o que eu deveria falar. E eu abri lá em João, capítulo 10, que fala sobre, né, o Jesus, o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida às suas ovelhas. E, gente, na minha primeira ministração, mesmo que tenha sido por 10 minutos, mas ainda assim, o Espírito Santo de Deus me conduziu para falar sobre o perdão. E naqueles dias, na escola, eu estava, na verdade, foi em 2016, gente, perdão, 2016, porque em 2016 que eu tive aula com esse professor. Naqueles dias, teve uma reunião no conselho, né, da estudantil, e nesse conselho eu descobri que eu estava com 5 faltas em matemática. Todo mundo olhou assim para mim, pro professor, e falou assim, mas como que isso é possível? 5 faltas em matemática e nas outras disciplinas não tem nenhuma falta.
E eu fiquei triste com aquele professor. E aquele professor era meu tutor. E eu fiquei tão triste, mas tão triste, que ele vinha falar comigo, eu simplesmente só assinava e ia embora. Não queria conversa com ele. Naqueles dias, gente, o Espírito Santo de Deus me conduziu para que eu jejuasse, tirasse um tempo, não mexesse no celular, porque isso iria me atrapalhar. E naquele dia eu não esqueci, né, que eu estava em jejum. Eu não tomei o café da manhã, eu fui tomar depois de meio-dia, que eu fui almoçar ainda, fui direto. E aí, gente, o que que aconteceu? Olha o que que acontece. Deus tinha falado assim para mim sobre perdão. O bom pastor dá a vida às suas ovelhas, mas o bom pastor, João 10, não fala sobre perdão. No momento em que eu fui pregar, Deus estava falando comigo, Deus me incomodou em falar que tinha pessoas ali. Eu não sei se tinham outras pessoas ali, mas só que Deus me usou para falar que era para eu perdoar, liberar o perdão para o meu professor. Porque da mesma forma que eu tinha ficado triste, ele também ficou triste, porque ele falou assim, foi um erro, me perdoa. E eu não quis perdoar. E aí eu peguei e falei assim, não, eu acho isso um absurdo, um cúmulo, por causa que ele... Mas não interessa. Quando a gente está alicerçado na palavra, pode vir os levantes que for. Se você estiver alicerçado na palavra, o Espírito Santo de Deus vai te corrigir. E você vai ter que sim pedir o perdão. Agora imagina, se eu ou o professor tivesse morrido naqueles dias. Que Deus abençoe a vida dele, que dê muita longevidade para ele, né? Mas, e para mim também. Por favor, Deus. Não brincando. Se quiser me levar, eu aceito. Eis-me aqui. Mas não venha ser o caso. A questão é, notem que se eu não tivesse pregado naquela semana, talvez eu teria matado uma alma, né? Porque aquele professor, ele tinha um carinho tão grande por mim e eu por ele, só que eu fiquei com muita raiva. Eu falei assim, mas onde já se viu? A gente fica 9 horas na escola e ainda o meu tutor, vai lá e me dá falta. Eu fiquei muito triste. E aí eu peguei e falei assim, não, eu tenho que pedir perdão pro meu professor. Gente, foi por Deus, porque não passado muito tempo, aquele mesmo professor, ele saiu e parou de ser meu tutor. E eu tive outra tutora. Mas eu glorifiquei a Deus porque eu tive tempo para poder pedir perdão para ele, por causa que liberar o perdão é diferente de você ser perdoado, tá? Quando eu libero o perdão, muitas das vezes, e isso Deus me cobra muito, desde quando eu me entendo por gente. Eu lembro que teve uma vez, e ele já, um deles até já morreu, mas uma pessoa muito próxima a mim, né, muito cristã e que gosta né, de falar mal da vida dos outros, que eu nunca vi igual, pegou e começou a discutir. Eu estava na casa daquela pessoa e aí eu peguei e falei assim, e eu era criança, tá, gente? Eu tinha 6 anos, 6 para 7 anos. Eu lembro que eu me levantei assim, as pessoas não entenderam, eu peguei e falei assim, olha, é desse jeito que você... Olha, notem, eu era uma criança e eu não era batizada, eu não participava da ceia, e olha o que uma criança falou. É desse jeito que você toma ceia? Eu lembro como se fosse hoje, eu até me arrepiei na hora. É desse jeito? Olha, se é desse jeito, eu prefiro nem tomar ceia. E eu não tomava ceia, gente, mas só que eu estava sendo preparada, eu estava sendo instruída, porque um dia eu sabia que eu iria participar da Santa Ceia do Senhor. E eu sei que a Santa Ceia é algo muito sagrado. Para nós que somos evangélicos, nós tomamos
costuma, assim, né, a tomar uma vez no mês. Mas só que geralmente, eu tomo 2, 3 vezes no mês. Como que o nosso pastor nos instruiu, né? Que quando a gente voltou, né, para a Assembleia com o mesmo pastor de quando eu nasci. E aí, gente, o que que aconteceu? Uma vez eu peguei e falei assim, mas pastor, eu nem tenho tanta comunhão assim com os irmãos para tomar ceia todo dia, assim, do jeito que vocês querem que a gente toma. E aí ele pegou e falou assim, mas que é isso, irmã? Você tem que estar em comunhão. Aí já teve vez de eu não tomar por causa que eu me conheço. E a palavra de Deus fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E coma desse pão e beba desse cálice. Então tem certos tipos de momentos que, assim, quando eu percebo que teve recentemente em tomar uma ceia. Por quê? Porque o meu pai tinha brigado comigo. E aí a gente foi para tomar ceia, e aí eu peguei e falei assim, não, eu sei que eu fui errada, eu não vou fazer, eu não tinha tempo de pedir perdão pro meu pai para poder tomar ceia, né, porque ele fica lá no púlpito, e aí eu peguei e falei assim, eu não vou tomar ceia, eu já tomei ceia esse mês. Então, vai muito da consciência da pessoa, porque a gente sabe muito bem o que acontece. Porque quando você participa da Santa Ceia, você tem que saber que é algo sagrado. Você tem que saber que tudo isso que tá ali na ceia é algo que é, sim, espiritual e é um ato de fé. É da mesma forma o dízimo. Gente, eu já vi muitas pessoas zombando, falando assim, ah, por que que você dá 10% do seu salário pro seu pastor? Né? Você tá querendo enriquecer o pastor? Porque só falaram ainda assim para mim, só com o seu salário eu ficaria rico. Eu peguei e falei assim, misericórdia. Eu não dou 50% do que eu recebo, eu dou 10%. E ainda que eu acho pouco, por causa que quando eu recebia bem era uma coisa, agora que eu recebo um salário inferior, eu, eu ainda assim dou o dízimo de tudo o que eu recebo, porque é um ato de fé. Eu acredito que quando eu dizimo e oferto na casa do Senhor, as bênçãos do céu, né? A palavra de Deus fala lá em Malaquias, fazei prova de mim, né? Dá, dá, dá o dízimo e fazei prova de mim, para ver se eu não abro as comportas do céu. Eu acredito que nós somos abençoados por Deus todas as vezes que nós dizimamos e ofertamos na casa dele. Agora, se eu deixar de dizimar, o que que vai acontecer? O devorador vai lá, ó, e a conta não vai bater, porque Deus multiplica, o diabo divide. Pode ter certeza disso. Traz divisão. Uma vez, gente, sem brincadeira nenhuma, ainda falando sobre dízimo, é algo muito sério isso que eu vou dizer para vocês. Um casal morreu. Isso está escrito em Atos, capítulo 5. O que para muitos podem falar assim, a Bíblia fala sobre muitas coisas, né? Fala que um momento da pregação, o profeta estava lá, o apóstolo estava lá pregando, e o homem caiu para trás e morreu. Na pregação. Ele estava na janela, gente. Ele caiu para trás e morreu. Mas ele foi curado. Ele foi sarado. Ele foi ressuscitado. Mas só que nem sempre a pessoa que vai cair, ela vai morrer e ela vai ser ressuscitada. Tem 9 ressurreições, né? Que dessa cura aí do homem. Teve uma vez que Eliseu tinha morrido, gente, e foram enterrar um outro homem. Aí, no momento em que eles foram enterrar, lá em Samaria, né, tava tendo uma perseguição, e na hora que foram enterrar o homem, acabou deixando o morto cair, e caiu sobre os ossos de Eliseu, e o homem foi curado, restaurou a vida dele. Então, esse foi o primeiro milagre que se encontra, se não me engano, descrito na Bíblia, né?
1 Reis 17. A primeira ressurreição foi do filho da viúva, né? De Serepta. A segunda ressurreição está em 2 Reis, capítulo 4, 32 ao 37. E quando Eliseu havia entrado na casa, eis que o menino estava morto e deitado sobre a sua cama. Ele entrou, fechou a porta diante de ambos e orou ao Senhor. Ele subiu e deitou-se sobre a criança, e pôs a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu-se sobre a criança, e a carne da criança ficou morna. Isso significa, gente, que além da ressurreição, as crianças ali tinham morrido, e a viúva mesmo, a viúva Serepta, né? É a viúva do azeite. O filho dela morreu. Aí o Eliseu foi lá, e Eliseu era o sucessor de Elias, tá, gente? Elias não morreu, Elias foi elevado aos céus, Eliseu morreu. Só que no momento em que Eliseu morreu, foram enterrar um outro homem, e isso está descrito em 2 Reis, capítulo 13, 20 ao 21. E Eliseu morreu, e eis que o sepultaram. E os bandidos dos moabitas invadiram a terra pela chegada do ano. E sucedeu que, enquanto estavam sepultando um homem, eis que espionaram um bando de homens e lançaram o homem no sepulcro de Eliseu. E quando o homem foi largado abaixo e tocou nos ossos de Eliseu, ele reviveu e levantou-se sobre os seus pés. Então imagine só, que assombroso. Eu não sei por que raios os bandidos foram até o cemitério, né? Mas só que foram lá, bem onde que Eliseu estava enterrado. O homem caiu lá logo no osso de Eliseu e ele foi curado, e Eliseu estava lá morto. E não porque ele era Eliseu, né? Porque o poder de Deus está sobre a vida do profeta. Ele foi um profeta muito importante, né? Um dos grandes profetas aí. A ressurreição, né, de Cristo, 9 de Atos, ou é o 20? Não, de Pedro foi Dorcas. Dorcas é uma mulher que teve sua vida restaurada. Agora, a de Paulo, foi Paulo, gente. Em Atos capítulo 20, versículo 7 ao 12, diz assim: No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte, e continuou seu discurso até a meia-noite. Ou seja, Paulo teve uma pregação muito longa, e olha só o que aconteceu. E havia muitas luzes no quarto superior, onde eles estavam juntos. E havia um certo jovem, chamado Eutico, que sentado numa janela e caiu em um sono profundo, e lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Gente, Paulo pregou tanto, mas tanto, que o Eutico ficou com sono. É normal, quer dizer, normal nem tanto, tomem cuidado com isso. O homem, ele foi arrebatado, gente. Ele caiu para trás de tanto sono e morreu. Quando foram levantar ele, já estava morto. Aí olha só o que aconteceu. E havia, no versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, pois sua vida está nele. Quando ele, portanto,
surgiu novamente e, tendo partido o pão e comido, conversado um longo tempo, até o romper do dia, ele partiu. E eles trouxeram o jovem vivo e ficaram muito confortados. Gente, imagine só, você está num culto e seu filho, né, que não sei por que raios ele estava na janela, mas acredito que tinha tanta gente e eles estavam no terceiro andar, gente. E o que dá a entender aqui com essa história de Eutico, que na verdade tem muitas pessoas, não só Eutico, como se tornou algo normal, né? Infelizmente, os irmãos irem na igreja, principalmente jovens e crianças, tá? Isso acontece muito. Jovens e crianças sentirem sono e começar a dormir. Eu mesmo já dormi em algumas pregações, mas só que teve uma vez, gente, que eu fui num estudo, num culto de doutrina, e eu não costumo mais ir nos cultos de doutrina porque eu tenho outros compromissos, né? Mas eu estava tendo um culto de doutrina, e o último culto de doutrina eu lembro como se fosse hoje. Eu estava meio sonolenta, e aí o pregador pegou e falou assim: teve uma vez que eu fui numa igreja e o irmãozinho tava com sono. Aí, mas toda vez que eu ia pregar, eu observava que aquele irmão dormia. E aí teve um dia que eu estava orando e aquele irmão estava dormindo, e aí eu peguei e falei assim: não, mas isso não é possível. O que que acontece para aquele homem todo dia nos cultos tá dormindo? E não era na nossa igreja, tá, gente? Era em outra igreja que o pregador tinha ido. E aí ele pegou e falou assim: a hora que eu fui orar por aquele irmão, gente, eu vi um demônio que estava fazendo com que ele dormisse todos os cultos e não prestasse atenção no culto. Isso daí é para querer tirar a sua atenção. Então tome muito cuidado. Isso já aconteceu comigo e é verdade. Teve uma vez que eu fui em um culto e ele estava uma bênção. Na hora da pregação me deu um sono assim que eu falei misericórdia. E olha que eu tinha dormido de tarde, porque eu acordo cedo, mas eu sempre durmo à tarde para poder ir na igreja e não sentir sono. Só que naquele dia, o inimigo estava tentando de todas as formas fazer com que eu não prestasse atenção no culto. E ainda assim, eu consegui entender tudo o que estava acontecendo. Mas eu estava o quê? Meio com os olhos querendo piscar, meio pescando, né? Tomem muito cuidado com isso. Porque isso que eu falo, gente, é de toda, assim, verdade, é verídico, isso acontece, tá? Não é querendo assustar ninguém, eu já falei muito, daqui a pouco vocês vão ficar com medo de assistir os meus vídeos e querer ler a Bíblia, mas só que não tenha medo, tá, gente? É algo normal. E por último, e não menos importante, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 ao 6. Vamos ver o que está escrito lá. 1 Coríntios, capítulo 15, 3 ao 6. Porque vos entreguei primeiramente o que também recebi, como o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. E ele foi visto por Cefas, e então pelos 12. Gente, aqui fala, né, sobre a ressurreição de Cristo. Então, provavelmente em Lucas 7, Lucas 8, João está falando de outras ressurreições. Lázaro ressuscitou, né, se não me engano, foi em João capítulo 11. Em João capítulo 11 é a ressurreição de Lázaro. Aqui, gente, eu só tô com o versículo, eu não tô com os nomes. A ressurreição também, outra, né, em Lucas capítulo 7. Vamos ver o que tem em Lucas capítulo 7. Gente, eu já li a Bíblia inteira, mas não é porque eu li a Bíblia inteira que eu vou lembrar de todos os versículos. Eu acho muito bonito quem olha
quem vai pregar e fala os versículos sem olhar na Bíblia, por causa que eu ainda tenho essa dificuldade, porque eu leio tanto que eu acabo confundindo, né, algumas coisas, mas eu lembro de outras. Capítulo 7 de Lucas. Lucas 7, do 11 ao 17, vai falar sobre o filho da viúva que volta à vida. Aí, em Lucas capítulo 8, versículos do 40 ao 56, vai falar sobre a cura da filha de Jairo. Vocês lembram de Jairo, gente? Jairo era um homem importante, ele foi lá até Jesus e, né, e no momento em que a mulher do fluxo de sangue estava sendo curada, ele pega e chama Jesus para ir na casa dele para curar a filha dele. Atos 9, eu acho que Atos 9 eu não vi. João 11, aí Atos 9, na verdade não é que eu não vi, que eu não lembro, tá? São tantos milagres, tantas curas. 36, sim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.